Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O verdadeiro caminho do guerreiro é não tornar-se agressivo e não agir contra outras pessoas, nem ser hostil com elas. Normalmente, quando sabemos que temos algum desafio a superar, tendemos a pensar em uma ação ou resposta agressiva, o que é um erro. Temos que aprender que a agressividade é algo muito diferente de usar ou canalizar nossa energia de modo apropriado. Segundo algumas fontes budistas chinesas tradicionais, monges em alguns monastérios praticavam judô, karatê e outras artes marciais, mas não para desafiar, matar ou destruir outras pessoas. Em vez disso, eles usavam essas artes marciais para aprender a controlar suas mentes e a desenvolver um modo equilibrado de lidar com as situações sem que sucumbissem ao ódio ou ao pânico do ego. Quando se pratica artes marciais, aparentemente a pessoa está envolvida em atividades agressivas. No entanto, no fundo, não está sendo agressiva, do ponto de vista de gerar ou exteriorizar ódio. A prática autêntica das artes marciais é buscar desenvolver um estado no qual a pessoa é plenamente confiante, plenamente consciente do que se é e do que se está tentando fazer. É necessário conseguir compreender o outro lado de qualquer situação, fazer amizade com o oponente ou o problema com o objetivo de ver o oponente de modo claro e perceber que movimento ele fará em seguida. No Tibete, essa ideia é colocada em prática através do estudo da lógica. Quando eu estava estudando no Tibete, aprendemos um sistema de lógica bastante elaborado, no qual você não questiona algo simplesmente do jeito que bem entender, mas tem que utilizar regras e termos lógicos específicos. Quando seu oponente apresenta um argumento em um debate, você tem permissão para responder com apenas uma de 4 possibilidades. Por quê? Não é bem assim? Está errado ou não? Essas são as 4 únicas respostas que você pode dar. A outra pessoa pode desenvolver o argumento e atacar você das formas mais variadas, mas você só pode usar essas 4 frases para refutar. Para escolher a frase correta, precisa saber exatamente o que o seu oponente irá dizer nos 10 minutos seguintes. Você não apenas sabe, você sente, porque você é um com a situação. Em teoria, pelo menos, você não tem qualquer sentimento hostil em relação a seu oponente. Por isso, não existe agressividade que produza um efeito ofuscante em você ou que o faça ignorar o que está acontecendo. Você enxerga a situação com muita clareza e é capaz de lidar com ela de modo mais eficaz. Em geral, quando se quer desenvolver uma maneira realmente efetiva de desafiar algo, é preciso desenvolver bastante Maitri, ou bondade amorosa, em relação aos oponentes. A tradução de Maitri por bondade amorosa, ou mesmo compaixão, costuma ser mais sentimental e ter menos força do que o termo original. Possui certas conotações relacionadas ao conceito popular de caridade e cordialidade com os vizinhos. O conceito de Maitri é diferente disso. Em parte, é claro, o conceito envolve a ideia de uma atitude sentimental, uma vez que há sempre espaço para emoções. No entanto, Maitri
não significa apenas ser uma pessoa amável e agradável, mas é a compreensão de que é preciso tornar-se um com a situação. Isso não significa que a pessoa fique completamente desprovida de uma personalidade e que tenha que aceitar qualquer coisa que o outro proponha. Ao contrário, você tem que ultrapassar a barreira que construiu entre você e os outros. Se você remove essa barreira e se abre, então, automaticamente, uma compreensão e uma clareza reais surgirão em sua mente. A questão é que, para conseguir desafiar alguém, em primeiro lugar é preciso desenvolver a bondade amorosa e um sentimento de desejo de abertura, para que não haja, na verdade, qualquer vontade de desafiar alguém. Se queremos conquistar ou vencer um desafio em relação ao outro, então, no processo de desafiar essa pessoa, a mente se enche desse querer e não conseguimos, de fato, desafiar o outro de modo apropriado. Ir além do desafio é aprender a arte da guerra. Os guerreiros autênticos não pensam em termos de desafio, nem suas mentes se ocupam com campos de batalha ou com consequências passadas ou futuras. O guerreiro é completamente um com a coragem, um com esse momento particular. Ele ou ela está concentrado de modo pleno no momento, porque conhece a arte da guerra. Você tem domínio total sobre suas táticas. Não se volta para os acontecimentos passados, nem desenvolve sua força pensando nas consequências futuras ou na vitória. Você tem plena consciência nesse momento, o que automaticamente gera o sucesso no desafio. A partir desse ponto de vista, é muito importante que o guerreiro realmente seja capaz de se tornar um com a situação e desenvolver Maitri. Então, toda a força oponente torna-se uma com você. A força oponente requer outra força que venha, que avance em direção a ela. Quando o oponente se aproxima de você, quanto mais perto chega, espera cada vez mais encontrar outra força vindo em direção a ele. Quando essa força não aparece, o oponente entra em colapso. Ele perde o alvo, entra em colapso e toda a sua força se torna sua própria derrota. É como se fosse alguém tentando lutar contra suas alucinações. Ao tentar bater com mais força, a pessoa acaba caindo no chão. Essa é a questão. Quando você não gera outra força de ódio, a força adversária entra em colapso. Também podemos relacionar isso ao modo como lidamos com os pensamentos na prática da meditação. Se você não tenta reprimir seus pensamentos, mas apenas os aceita, sem se envolver com eles, então toda a estrutura de pensamento torna-se uma com você e não o perturba mais. A prática da yoga, que tem sido ensinada através da tradição indiana, também possui algumas relações com a arte não violenta da guerra. Na yoga, tudo é baseado no conceito da força interior que é revelada. Isso é diferente da ideia comum de desenvolver força. Em geral, tendemos a pensar em força como o desenvolvimento do poder de superar ou controlar outra pessoa. Pensamos em força como um vigor que está nos faltando, o qual pode ser encontrado e desenvolvido com o objetivo de desafiar e vencer alguém. Na prática correta da yoga, assim como nas artes marciais, a força ou o poder de alguém vem do desenvolvimento de um estado mental absolutamente equilibrado. Em outras palavras, estamos voltando ou retornando à origem da força que existe dentro de cada um de nós. Se tivéssemos que desenvolver uma nova força somente através da ginástica ou de práticas físicas, essa força originada a partir da ginástica, assim por dizer,
não teria qualquer força mental para reforçá-la e tenderia ao colapso. Mas o tipo de força a que estamos nos referindo aqui é conhecida como força no sentido pleno da palavra, a força do destemor, jigme em tibetano. Não ter medo é ter muita força. A concretização da coragem é a arte marcial genuína. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.